peço a vocês que abram suas Bíblias no capítulo 18 de Mateus. Capítulo 18 de Mateus. Capítulo 18, a partir do verso 21 de Mateus. A palavra de Deus diz assim, vamos ler agora 2 versos apenas, amém? 2 versículos. Diz assim, então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes. 70 vezes 7. Foi a palavra de Jesus para Pedro. Perdão. A pergunta de Pedro, meus amados irmãos, tem a ver com a cultura judaica. Os judeus perdoavam 3 vezes. Depois de 3 vezes, aí vinha só maldade. Eles não perdoavam a 4ª vez, porque eles achavam que, lá em Joel 2, versículo 6, Deus diz assim, até 3 vezes, Israel, mas pela 4ª não sustenho o castigo, a punição. Então, vinha a cultura judaica pensando em 3 vezes, mas com a vinda de Jesus, aconteceu algo novo no mundo. Jesus veio trazer um padrão mais elevado de relacionamento, um padrão de amor, um padrão de moralidade e um padrão de perdão. 70 vezes 7 parece um número muito grande. Lá em Lucas, foi assim que os irmãos apóstolos, eles pensaram, olha, 70 vezes 7, meu irmão pecar contra mim? 17, no verso de Lucas, versículo 3, diz, acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Olha aqui a dinâmica do amor de Deus. O castigo de Deus, a ação divina, corretiva, não é carregada de ódio para destruição. Quando Deus castiga, sempre precede esse castigo advertências, avisos muitos, através dos profetas, não faça, porque se você fizer, e foi assim desde o princípio, não coma, porque se comer, vai morrer, não faça, ande no meu caminho, porque se você não andar, então sempre Deus traz o conselho, Deus sempre traz a advertência, mas na hora que a hora do arrependimento passou e não foi observada com obediência o mandamento, aí por causa da justiça não tem mais chance. Mas mesmo assim a palavra de Deus diz que Deus é longânimo. E a longanimidade, ela é uma das características, do fruto, é o fruto do Espírito Santo. Não são os frutos, o fruto do Espírito Santo. Longanimidade. E então, no versículo 4 desse mesmo capítulo 17 de Lucas, no versículo 5, diz, então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Por quê? Porque o modelo que eles tinham até então era o seguinte, se uma mulher adulterava, eles estavam ordenados a pegar pedras e apedrejá-la até a morte, como fizeram com Estevão. Eles estavam acostumados que era olho por olho e dente por dente. Eles estavam acostumados com relação ao juízo. O judeu tinha uma consciência do direito e não muito do dever, senão jamais teria ido para o exílio. Então, eles eram, e não podemos censurá-lo, nós somos assim. Temos essa tendência de julgar com mais precisão o pecado alheio.
O nosso, nem tanto. Um jovem perguntou a Jesus qual é o maior dos mandamentos. E ele, em Mateus 22, 36 a 39, Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Mas depois ele diz: e ao próximo como a ti mesmo. Eis o padrão de Jesus. Amar a Deus é o primeiro grande mandamento, mas o próximo. Lá em Mateus, pergunta Pedro, até quantas vezes, no 18, 21, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Então a pergunta seria, Pedro está falando de perdão a um irmão. Quem era o irmão de Pedro? O irmão de Pedro seria o filho do seu pai e da sua mãe? Ou Pedro está se referindo aos judeus? Então nós temos a resposta na Bíblia. Porque eram todos filhos de um homem chamado Abraão. Aqueles apóstolos, todos eles eram judeus. Todas as 12 tribos procediam de Abraão. Então, eles poderiam dizer que eram irmãos. Né? Irmãos. Filhos de Sara e de Abraão. De Abraão e de Sara. Filhos da promessa, filho de Isaac. Não filho de Ismael. Seriam meio-irmãos de Ismael, os ismaelitas, porque são filhos de Abraão também, os ismaelitas. Esse irmão, está a resposta aqui em Mateus 22, 36, 39, Jesus se preocupa com o próximo. Quem é esse próximo? E se esse próximo for inimigo? Jesus diz, ora por ele. Se tiver fome, você atende. Se tiver sede, você dá água, você perdoa. Esse irmão que deve ser perdoado seria o próximo, na visão de Jesus. Porque Deus, ele veio abençoar a todos. Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, ele que morava em Ur dos Caldeus, que hoje seria o Iraque, o seu pai, chamado Tera, um dia decidiu sair lá de Ur dos Caldeus e ele chegou num lugar chamado Harã. Ele tinha também um filho, Tera, chamado Harã. E esse lugar, Harã, estava lá Abraão e a família prosperou. Ló prosperou, Abraão prosperou e foi de Harã, que era mais ou menos quase 800 quilômetros de distância de Ur dos Caldeus, do Iraque, e Harã seria hoje Turquia, quase 700 e poucos quilômetros, quase 800, que estava Abraão. E foi ali que Deus, no capítulo 12, chamou Abraão e disse, chamou para Abraão, anda na minha presença, e eu te abençoarei, e através da tua vida, eu abençoarei todas as famílias da terra. Então veja que a visão de Deus era teleológica, a visão distante. Através de Abraão, o povo vivia em pecado, em densa idolatria, e não podia Deus fazer com o povo comum uma aliança como fez com Abraão, porque Abraão creu. Abraão era crente. A aliança de Deus é com os crentes. A palavra crente pode chegar no ouvido do carnal, no ouvido do incrédulo, como uma palavra assim religiosa, mas a palavra crente significa tão somente aquele que crê em Deus. Quando Deus fala, ele crê. E a promessa de Deus é para crer. Em Hebreus diz que Deus creu a Abraão e isso foi imputado como justiça. Então Abraão não tinha filhos, ele tinha 75 anos de idade quando foi chamado. E Deus disse que ia fazer dele uma grande nação e que ia, através dele, abençoar toda a terra. Através de Abraão. E se você ler a história dos judeus hoje, desses judeus que muita gente acha que é malvado, judiação, todos nós somos como os judeus. Quando desobedecemos a Deus, qualquer um é igual o desobediente. Mas a inteligência deles, quando obedecem, eles têm mais de 110 prêmios Nobel. Eles são os maiores inventores do mundo.
um país pequenininho. Antigamente era só 3 continentes no mundo africano, a África, a Ásia e a Europa. E ele ficava ali no meio, Israel. Mas é dali que tem saído tanta sabedoria, tantas guerras, tantas lutas, tantas disputas. Jerusalém foi destruída 25 vezes. E aquele povo subsiste pela palavra de Deus. Seus inimigos são belicamente mais fortes, são multidões, mas Deus os segura. Israel é uma prova, mais uma constatação da existência de Deus, do seu socorro, da sua soberania, da sua provisão. Israel não pode desaparecer da terra, porque Deus é quem o sustenta. Mas esse Israel, filho de Abraão, entrou no Egito, depois que Abraão gerou Isaac e gerou Jacó. Abraão, morando em Harã, antes de Jacó nasceu, ele foi para o Egito, e depois ele voltou para Canaã, em Harã. E gerou esse povo, começando as 12 tribos, através de José, 12 tribos. E essas 12 tribos, através de José, entrou no Egito e se tornou um povo escravo. Escravo por quê? Porque na época de José era um homem santo, José era um homem que orava, José era um homem que buscava, e as bênçãos estavam na vida de José, e todos seus irmãos foram abençoados, porque onde há obediência, há bênção. Mas o povo esqueceu de Deus e ali se tornou escravo. Mas Deus levantou um libertador, porque esse povo agora gemia, e Deus ouviu seus gemidos, e então veio Moisés, e Deus, vencendo o Egito através daquelas 10 pragas, depois da morte dos primogênitos, entrou lá no deserto, e foi ensinar o povo quem ele era, através daquele povo. Ele queria abençoar toda a terra, mas Israel, como que atrasando, Deus já sabia que é onisciente, mas era um povo de dura cerviz, e começou a reclamar. Então, um espaço de 40 dias para chegar lá na terra prometida, onde Deus queria que eles chegassem, eles levaram 40 anos por causa da desobediência, e o relacionamento de Deus era sempre de castigo, o povo arrependia, perdão. O perdão é uma arma, é um recurso de construção, é o contrário de destruição. O perdão constrói, o perdão ensina. O perdão, ele tem esse efeito pedagógico. O perdão expressa uma obediência. Quando você perdoa alguém que lhe ofende, você está obedecendo o mandamento. E quem obedece o mandamento de Deus é feliz. Há bênçãos prometidas para quem obedece. Assim como houve para Abraão, houve para Isaac, houve para Jacó, houve para Israel. Mas todas as vezes que Israel se desviava de Deus e adorar a Baal, o livro de Jeremias, capítulo 2, você vai ver que Deus fala de Israel. Você era uma moça querida, comparando Israel com uma mulher. Era minha noiva querida, minha delícia. Eu te amava, Israel. Mas você foi após outros amantes. O povo adorou Baal, o povo colocou ídolos dentro do templo. Então Deus, no livro de Jeremias, mostra que fala de castigo, fala de surra. Mas Deus sempre está predisposto a perdoar a pessoas arrependidas. Se Israel se arrependesse, não iria para o exílio, mas foi lá e ficou 70 anos no Egito. Mas por que perdoar? Porque Jesus mandou. Mas por que Jesus mandou perdoar? Porque Jesus sabe que o perdão, a falta de perdão trava. A omissão do perdão, negar o perdão, significa desobediência. E essa obediência traz maldição. Veja aqui, na sequência de Mateus 18, vem o versículo 23 e fala da parábola do credor incompassivo. Por isso o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 denários.
Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Era assim que o judeu agia. No verso 26 e 18 de Mateus, diz assim: então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o 27 diz: e o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. É Jesus que está contando essa parábola. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Olha, 100 denários para 10 mil, a diferença é muito grande. 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Porque é assim que os judeus agiam. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. O mesmo tipo de clamor que ele fez àquele outro credor. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, entregou os verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. A quem Jesus está falando? Aos crentes. Muita gente traz consigo maldição, consequência desse não te perdoo. É o não te perdoo que mata a pessoa no coração do modo: você para mim não existe mais. Ou pode ser uma vingança privada, um murro na cara, ou então uma ação na justiça, porque não perdoa. Mas isso o texto está dizendo que o Senhor entregava aos verdugos. Verdugos era oficial de justiça, mas pode ser comparado com demônios. Uma pessoa desobediente que nega o mandamento de Deus, ela está descoberta sobre os aspectos espirituais de ter a aprovação divina. Lá em Marcos 11, 24, fala: tudo quanto você pedir em oração, peça. Oh, maravilha! E assim sucederá com você. Mas no 25 fala: mas lembra-te, quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoa as suas ofensas, para que o Pai perdoe as tuas ofensas. Deus não está brincando, é um Deus de justiça. Israel queria as videiras, queria o vinho, queria a abundância de gêneros, queria a riqueza. Mas Isaías 58, Deus fala: estou te olhando, Israel. Você vem me adorar no meu templo, mas no dia seguinte, você está tratando mal o seu empregado, o seu servo. Deus está nos olhando todos os dias, a nossa conduta, e muita gente está experimentando coisas ruins em sua vida, sonhando ansioso, é outro tipo de pecado. Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é ansiedade. Se está demorando a chegar, tem uma causa impeditiva. E essa causa impeditiva pode ser a falta do perdão. Porque somos tentados a ficar com raiva todos os dias. Eu tirei da minha casa 2 aparelhos de TV, dei para uma para a igreja e a outra, não sei para quem foi, eu acho que foi para uma congregação. Fiquei sem TV porque eu ficava com raiva na pandemia quando eu via certas notícias. Eu já estava com raiva dos jornalistas. Eu digo: não vou não, já que isso está me causando raiva contra os jornalistas, contra as falsas notícias, então não vou ver para não ficar com raiva de ninguém. Porque Jesus mandou orar por eles.
Falei no começo de orar pelo ladrão. Orar pelo ladrão para que ele seja liberto. Orar pelos marginais, pelos criminosos, para que eles sejam libertos. Orar pelas autoridades, para que tenhamos paz. Não vou orar não, porque aquele lá não merece. Desobediência, consequência. O reino de Deus é regime de consequência. Obedeceu, bênção. Desobedeceu, tome maldição. Está na palavra. Mas Deus não é bom. É bom, mas o castigo dele não é para destruição. O castigo do homem é para matar. O castigo de Deus é para construir. Edifica, é pedagógico. O castigo de Deus é para que o coração fique triste e se arrependa. Se alguma coisa está errada na vida de uma pessoa, tem uma causa. Provérbios 26, 2 diz, assim como a andorinha no seu voo, maldição sem causa não virá. Está lá, não virá. Provérbios 26, 2. Provérbios 29, 13. Aquele que se arrepende e deixa, achará misericórdia. Então o padrão de Jesus é um padrão elevado. Por isso que os discípulos disseram, aumenta-nos a fé. Perdoar 70 vezes 7, na verdade o que Jesus está dizendo, não é um número redondo, perdoai sempre. Se houve arrependimento, mas ele repetiu o erro, e tu, quer saber lá dos anjos, qual é o cômputo dos teus pecados, nas mesmas condições? Você já pensou que uma pessoa, eu vi uma vez, não sei se eu disse aqui, né, que um cidadão pegou 2 isqueiros novos, só que ele acendeu ambos os isqueiros, que os americanos usam isqueiro nas florestas lá para fazer fogo. Muitos deles são nem fumantes, mas tem um isqueiro para fazer fogo na lenha, outras finalidades. Se deu fogão de gás, aquele gás lá de camp, né? Tem que ter um isqueirozinho, né, o fósforo. É mais prático. Então ele pegou 2 isqueiros, acendeu ambos, e depois deixou um propositadamente fora de casa. Lá tem geadas, tem chuva, né? E no dia seguinte, o outro estava com ele em casa. E no dia seguinte ele pegou o que ficou fora, ele estava feio, ele estava frio, ele não acendia nada. E o outro estava limpinho e ele acendia. E ele pegou os 2 isqueiros e falou, está vendo esse isqueiro aqui, que ficou lá fora? Sofreu frio, a ação do tempo, ele não está podendo acender. Mas ele é igual, eu comprei junto com esse outro que acende. Então ele encostou, ele tem gás, mas não está acendendo porque não está tendo aquela ignição. Ele juntou o que acendia com o que não acendia e ambos ficaram acesos. Assim também tem seres humanos que não tiveram as mesmas condições que você teve. Não tiveram escolas, não tiveram alimentos, tinha uma casa onde os pais brigavam, não se perdoavam uns aos outros, e ele nasceu sem código, sem padrão elevado, sem o cristianismo, sem a palavra de Deus. E por isso que ele é desse jeito. E ele está aí fazendo coisas erradas. Você não sabe como que é a vida dessas pessoas. Quando as encontram totalmente desequilibradas, o que aconteceu com essa pessoa? Certamente deu causa, mas por que deu causa? Porque teve uma causa concorrente que você não teve. Você teve ensino, você teve chance, você teve escola. Então você precisa ter misericórdia daqueles que não tiveram a mesma formação. Porque se você não tiver essa visão como cristão, esse mundo nunca vai melhorar. Mas se você é cristão, você tem que aprender esse amor, esse padrão elevado de Jesus, e aprender a perdoar, e aprender a amar. Então, aqui, em Mateus 18, 35, vai dizer assim, se do íntimo não perdoares, se do íntimo, meu Pai Celeste, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. O que é que o Pai vai fazer? Aquele senhor da parábola se indignou e ele entregou aos verdugos.
O seu senhor entregou aos verdugos até que ele lhe pagasse a dívida. Deus está dizendo, Jesus está dizendo que o Pai vai fazer com você do mesmo jeito. Vai permitir que você passe por experiências que você deveria ter evitado se obedecesse. Vai permitir. Você sabia que tem pessoas que contabilizam números de assaltos por ano? Tem pessoas que têm carros roubados. Tem pessoas que só contabilizam desgraças em suas vidas e nas famílias. Eu vi várias histórias em Pernambuco, Rio Grande do Norte. O irmão aconteceu isso, a outra irmã, a irmã não sei o quê, na família. O que será isso? Uma mera coincidência? Ou será que tem uma causa? A palavra de Deus diz que Deus, ele é zeloso com a sua palavra. E ele diz que abençoa. Ele abençoa aqueles que lhe amam até 1000 gerações. Mas ele visita a maldade dos pais, visita nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Então, os maus hábitos de casa não prevalecem. Não prevalecem. Jesus disse que aquele que amar mais a pai e mãe do que a mim não é digno de mim. Por isso, porque só ele é a verdade, só ele tem a verdade. E ele está dizendo para nós nessa noite que precisamos perdoar. Ele está dizendo para nós nessa noite que o perdão é um mandamento e a obediência traz a bênção. Foi o que ele disse a Abraão: anda na minha presença e eu te abençoarei. E ele abençoou. Não há povo mais abençoado do que Israel, mas ao mesmo tempo foi um povo de dura cerviz. Não houve uma história de um povo que sofresse tanto castigo, mas castigo para construir. Os castigos de Deus é para consertar. Mas não vamos viver debaixo de conserto a vida toda. Vamos aprender. Vamos nos arrepender. Porque o arrependimento e a tristeza, segundo Deus, traz o conserto de Deus. E o conserto de Deus nos torna íntegros. Amém? Glória a Deus.